ちょっとだけ待って、ちょっとお待ちください。Ok, queridos, então vamos começar, né? じゃあ始めましょうか。 Já oramos, já estamos na bênção. Vamos lembrar um pouquinho, eu vou voltar o vídeo só um pouquinho para ver se nós damos um retorno e ver o que estava acontecendo. もうお祈りをしたので、これから復習をちょっとしていきたいと思います。 Então nós vimos sobre a identidade de Jesus 私たちはイエス様のアイデンティティについて、 e nós também vimos sobre a nossa identidade. あと自分たちのアイデンティティについてみました。 E nós vimos que tanto a nossa identidade como a identidade de Jesus começou antes da eternidade, antes do tempo começar, na eternidade. で、その話の中で自分たちのアイデンティティもイエス様のアイデンティティも時の流れが始まる前からあったということも知りました。 Começou aqui depois dessa seta. この矢印、左側の矢印より前。 Então, toda vez que a Bíblia, eu falei que toda vez que a Bíblia fala sobre antes do começo dos tempos ou antes da criação do mundo, está falando dessa eternidade. なので、その聖書の中で創造より前、作られた、多くのものが作られたより前っていうと、その永遠の時ということになります、ね。 E quando falo da criação do mundo ou depois da criação do mundo, está falando desse tempo para cá. またその創造の日、または創造された時ということに関しては、右側のことについて言っています。 Então, entre essas setas da criação do mundo e a eternidade está o nosso propósito. なので、この左側にある創造の時の矢印と右側にある永遠の命とで、ここに私たちの目的 O があります。 motivo pelo qual nós estamos aqui. 私たちがここにいる目的です。 E é nesse ponto aqui que nós temos que trabalhar. そしてここが私たちが働かなければならない場所です。 Porque nós somos seres eternos. なぜなら私たちは永遠の存在としていて、 Nossa identidade é eterna. 私たちのアイデンティティも永遠です。 A identidade que você tem enquanto você está vivendo nessa terra aqui é uma identidade de forasteiro. あなたがこの地球、ここで過ごしているアイデンティティというものは、外国人、自分、ここのものではない時のものです。 É como se fosse green card, uma licença para você viver aqui para cumprir seu propósito. それはまるであなたがここに目的を果たすためだけに生きるグリーンカードのようなものです。 E é aqui que nós nos perdemos. ここで私たちは間違ったりします。 E aí nós vimos algumas palavras que falavam sobre isso. 私たちはその中でいろんなそれのことについて話す言葉を見ましたね。 E nós vamos continuar então a ver sobre a nossa identidade. で、引き続き自分たちのアイデンティティについて見ていきます。 No final nós oramos e tomamos posse da identidade que nós temos em Cristo. 私たちは最後にお祈りをしてイエス様がくれたアイデンティティを自分たちのものとしました。 Pelo menos é o que eu espero que você tenha feito do outro lado. Entenda sua identidade em Cristo e tome posse dela. 私が、皆さんが画面の向こうでしていることを願っています。 Agora nós vamos ver outra coisa que é importante. 次に大切なことを見ていきます。 O nosso Deus, ele é um Deus que domina sobre a história. 私たちの神は歴史を支配する。 A história desse mundo já está basicamente escrita, desde o seu começo até o fim. この今自分たちが生きている世界の歴史というものはもう最初から最後までほぼ書かれています。 É a história que começa num jardim e termina numa cidade celestial. それは園のような場所で始まって町のような場所で終わるものです。 Então essa é a nossa história. これが私たちの話です。 E Deus tem o domínio de toda essa história. そして神様はその話のすべてに支配を持っています。 Ele tem o poder de controlar as circunstâncias, todas as circunstâncias, e fazer com que a história do mundo ande na direção dessa cidade celestial. 彼はいかなる状態でもそれを変化することができて、その世界の話が筋道通りに歩くのを願っています。 Mas nós também temos Satanás, que ele vai tentar de todas as formas destruir o plano de Deus. また私たちはもう一人悪魔がこのルじゃない
悪魔がいて、この話を全部壊そうとしています。Ele sabe que a história que começou no jardim vai terminar numa cidade. 悪魔はそので始まった話が一つの町で終わることを知っています。 Ele sabe disso. それを知っています。 Mas ele vai tentar destruir o processo, a criação de Deus. でも彼はその神様がそこを作られるまでのところを壊そうとしています。 E nós vimos então algo interessante. Quando Jesus veio, ele denunciou claramente, pela primeira vez na história do mundo, o objetivo claro de Satanás. 一つ面白いこととして神様は、イエス様は聖書の中で初めて悪魔の意図を明らかにしました。 Até então na história nós víamos Satanás trabalhando, atrapalhando a vida do homem. その前の話では今まで悪魔が今まで出てきた登場人物たちの人生を狂わせたりするのを見 E ました。 agora Jesus veio e revela qual é a estratégia, o que Satanás quer fazer. そして今イエス様が来て悪魔が何をしたいのかというものを明らかにしました。 Então ele disse Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. イエス様は悪魔は壊して奪って殺すために来ましたと言われました。 E o diabo tentou fazer isso também na vida de Jesus. 悪魔はそれをイエス様の命でもしようとしました。 Também porque ele tentou destruir isso na vida de Adão e Eva. 悪魔はアダムとエバの時でも壊そうとして、 Na vida de Moisés, モーセの命でも壊そう na として、 vida dos reis de Israel. 他のイスラエルの王様の命でもそうして、 Então ele tentou destruir Jesus desde o seu nascimento também. 彼はイエス様が生まれる前からそれを壊そうとしていました。 Porque Satanás sabe que Deus usa pessoas para estabelecer o seu plano. なぜなら悪魔は神様がいろんな人たちを使って自分のそのプランを作っていくことを知っているからです。 Então ele sabia da promessa de que Deus um dia ia mandar um libertador para Israel. なので彼はその神様がいつかイスラエルを救うものを連れてくることを知っていました。 E que através desse libertador ele ia libertar todas as nações da terra. そしてその救い主によって全ての世界の国々を救うと。 E quando ele começou a ver então isso acontecendo, os sinais na vida de Jesus, で彼がそれをイエス様の命に見たとき、 ele começou a tratar ou a criar um plano para destruir Jesus. イエス様を壊すための計画を作り始めました。 Ele quis matar Jesus quando ele era criança, 悪魔はイエス様がまだ赤ちゃんだった頃にも殺そうとしました。 mas ele não conseguiu porque Deus o protegeu. でも神様が彼を守ったのでそれはできませんでした。 Então ele tentou, já que ele não conseguia tirar a vida de Jesus, ele tentou destruir a identidade de Jesus, a identidade e o destino de Jesus. 悪魔はイエス様の命を取ることができなかったので、彼のアイデンティティとその自分の目的を達成する定めというものを壊そうとしました。 Lembra lá na tentação no deserto, 40 nos 40 dias de tentação, 40日間の誘惑の日々を覚えていますか？ que ele tentou criar em Jesus a dúvida que se realmente ele era filho de Deus. そのイエス様の中に本当に彼は神の子であるのかという疑問を生まれさせようとしていました。 O que ele queria destruir ali? 彼はそこで何を壊したかったのか。 Ele queria destruir toda a construção que o pai e a mãe deles fizeram, dizendo: você é o Messias, você é filho de Deus, Deus tem um plano para você. 彼はイエス様のお母さんとお父さんとお母さんが今まで言ってきたあなたはイエス様だよ、あなたは神の子だよというものをすべて壊そうとしていました。 Então ele disse para Jesus: se você é filho de Deus, te joga daqui. なので彼はイエス様、もしあなたが本当に神の子ならここから飛び降りなさい。 Se você é filho de Deus, diga que essas pedras se transformem em pão. あなたが神の子ならこの石にパンになると言って。 Então Satanás ele queria destruir a identidade de Jesus, mas como ele não conseguiu, em um dos momentos ele tenta matar Jesus. 彼はそうやってイエス様のアイデンティティを壊そうとしたんですが、できなかったので、ある時にイエス様の命を奪おうとしました。 Ele disse para Jesus: te joga daqui desse penhasco, dessa montanha. 悪魔はイエス様にこの崖から飛び降りろ。 E porque Deus vai dar ordem aos anjos que nada te aconteça. Se você te jogar, os anjos vão te aparar. なぜなら、きっとあなたが落ちたら神様が天使たちに言ってあなたを無傷にするよう言われるから。 E Jesus não aceitou a estratégia de Satanás. でもイエス様はそれを承諾しませんでした。 E ele começa então seu ministério de aproximadamente 3 anos.
そこから3年間の伝道が始まっていきます。 Lembre que o diabo ele vai para matar, para roubar, matar e destruir. 思い出してほしいのは悪魔が、壊して奪って殺すために来たということです。 E você vê que durante esses 3 anos ele vai tentar desacreditar Jesus. でその3年間の中で見ることができるのは悪魔がその間でイエス様を、の信仰を壊そうとして、 Para que as pessoas não acreditem em nada que ele está falando. 他の人たちがそれで、イエス様が言うことを信じないように。 Ele vai jogar as autoridades contra Jesus. 彼はリーダーたちをイエス様を攻撃するようにして、 A autoridade religiosa e a autoridade política. Os religiosos e os políticos. 宗教的な人たちと上の立場の人たちですね。政治的リーダー。 Porque na mente de Satanás ele tem a mesma ideia de que Deus ia fazer o mesmo que fez com os juízes no passado, os reis do passado. なぜなら悪魔の頭の中には今まで神様がしてきた、送ってきたいろんな、人たちと同じようにするだろうと思っていたからです。 Porque os reis e juízes do passado, eles se levantaram, morreram e o povo voltou a pecar. なぜなら昔の王様だったりそういうリーダーたちは死んでしまうとその人についていった人々は全員また罪を犯すようになったからです。 Como Satanás não é onisciente, ele não sabia o plano de Deus. 彼は全てを知っていたわけではないので神様のプランを知ることができなかったのです。 Então eu creio que ele pensava assim, quando eu matar isso aí, o povo vai voltar a pecar de novo. なのできっと彼の頭の中ではもし彼を殺したらみんな元に戻ると。 Mas ele não sabia que o plano de Deus era que Jesus morresse pelo nosso pecado. でも彼が見ていなかったのはイエス様が来た理由というのが彼が私たちのために死ぬということです。 Aí ele trabalha de todas as formas para matar Jesus e ele consegue que as pessoas matem Jesus. そして彼はいろんな人たちを使ってイエス様を死に追いやりました。 E quando ele pensa que está tudo resolvido, que ele venceu a luta, de repente Jesus ressurge da morte como Senhor e Salvador. で彼が全部勝った、全部できたと思った時にイエス様がまた生き返って彼が、救世主として来ました。 Então aí Jesus ressuscita e Jesus começa a construir a sua igreja. で彼はイエス様は生き返って彼の教会を作り始めます。 Sabe, assim como Jesus, como Moisés e como muitos outros servos de Deus, nós temos um propósito em Deus nesse lugar, mas o diabo quer nos destruir. 私たちだけでなく、私たちと同じように昔のイエス様だったり、いろんな、今まで来た人たちは全員神様からの目的があって来たんですけど、悪魔はそれを壊そうとします。 Satanás, eu escrevi aqui, Satanás tem fé em Deus, ele sabe que Deus existe, que suas palavras são verdadeiras e fiéis. 彼は神様の言葉が真実であって、それが本当に紛れもない本物だと知っています。 Diferente de mim, de você, que nós não vemos Deus, Satanás viu Deus, ele conhece Deus e sabe que Deus existe. 私たちは神様を見ることができないんですが、悪魔はそれと反対に神様を見たこともありますし、彼を知っています。 Nós não vimos Deus, mas nós sentimos Deus, ele transformou nossa vida e por isso nós sabemos que ele existe. 私たちは見ることはできませんが、感じることができて、彼が私たちを中から変えてくださったので、彼がいるということを知っています。 Porque saber que Deus existe não tem nada a ver com ver Deus, mas com se relacionar com ele. なぜなら、神様が本当にいるっていうことは、私たちが見なきゃいけないというわけではなく、関係によって変わってくるからです。 Por isso que Jesus fala, bem-aventurados são mais aqueles que não viram e creram. なので、聖書の一節で、神様を見たものではなく、信じたものこそが喜ばしいと。 Então ele sabe que as palavras de Deus são verdadeiras e que a cada nova geração na história nasce homens e mulheres com o propósito de construir o reino de Deus. なので、悪魔自身、神様がいろんな世代にわたって各世代に男女ともどもの何か目的を持った人たちが生まれてくることを知っています。 Pessoas que têm um propósito, são destinadas por Deus para glorificar o seu nome.
その神様の皆を崇めるために目的を持って生まれてきている人たちがいることをしています。Agora, isso só acontece se primeiro eles viverem. でもそれは彼らが生きなければ意味はありません。O aborto tem assassinado muitas vidas antes mesmo de virem à luz. 流産は多くの人たちの命を生まれてくる前に殺してしまいました。 Imagine quanto potencial foram assassinados antes de ter vindo à luz. どれだけの才能を持った人たちが生まれてくる前に殺されたのでしょうか。 Quantos profetas, juízes, 何人の伝道者たちが、 médicos, cientistas 科学者たちや、もしかしたら医師にもなれる人たちが foram assassinadas através do aborto antes de vir à luz. 生まれてくる前に流産によって殺されてしまいました。 A outra coisa que só pode acontecer se essas pessoas que conseguiram escapar ao aborto, que foram bem-vindas ao mundo, se elas não morrerem nas suas almas e em si mesmo. もう一つその生まれてきてこれた人たちが自分たちの魂と自分たちのアイデンティティが分からなくなってしまって内側で死んでしまうということがないということ。 Porque elas perderam realmente o seu propósito, a sua identidade em Deus. だからもし内側で死んでいるのなら彼らはきっとその神様がくれた目的というものをもう持っていないからです。 E essa frase aqui, quando não escolhemos a Deus como Senhor de nossas vidas, automaticamente o diabo se torna Senhor dela. なので、もし私たちが神様の考えを受け入れない自分たちの中に入れなかったら自動的に、悪魔が私たちの人生の主導権を握ることになります。 Nesse mundo só existe dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. この世界には2つの主しかいません。一つ神様を信じるか、もしくは悪魔を信じるか。 Mas você pode dizer, não, eu nunca vou escolher servir Satanás. でももしかしたらあなたは、いや、私は絶対に悪魔を信じたりはしないと。 Jesus falou que o mundo já é no maligno. Se você não serve a Deus, é automaticamente. Satanás não precisa de tua autorização para você servir. でも世界は悪に侵されていて、あなたは、彼に従うのに従わない、神様に従わないのならもう彼のものとなってしまいます。 Ok. Eu quero ver agora com vocês armas que Satanás, que o diabo usa para nos destruir. これから悪魔が私たちを壊すために使う武器について見ていきます。 Lembra que você é uma pessoa que trabalhou na sua identidade, reconheceu essa identidade, aceitou ela e agora quer viver para Deus. 今思い出してほしいのはあなたが、その自分のアイデンティティを理解して、それを自分のものとして、それをもっと分かろうとしているという。 Eu estou falando com um crente que ama o Senhor, ama a sua palavra e essa é a base fundamental de sua vida. 私は神様を愛していて、神様の言葉を愛していてという基盤がしっかりできているものという。 Então o diabo ele é o pai da mentira, ele é expert em criar filosofias que distorcem a verdade e geram engano, manipulação, distração, meia-verdade e tudo que vem da mentira. 悪魔は嘘の父であり、嘘や偽り、真実をねじ曲げるのがとても得意です。そういう悪い方でのことがすごく得意です。 Em Colossenses 2, de 4 a 8, eu digo isto a vocês, para que não deixe que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes de raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. コロサイの2章4章から8節読んでいきます。私がこういうのは誰もまことしやかな議論によってあなた方を過ちに導くことのないためです。私は肉体においては離れていても霊においてあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰とを見て喜んでいます。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通りに信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。これは人の言い伝えによるもの、このような幼稚な教えによるものであって、キリストによるものではありません。 Então havia uma preocupação de Paulo de que os cristãos estavam sendo enganados por filosofias engenhosamente criadas. そのペドロたち、その時代の人たちは
科学的な考え方とかによってその自分たちの考えをねじ曲げられていました。 Essas filosofias eram criadas com base no raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo. この世界にある、聖書のではない世界にある霊的な考え方を基盤とした人間的な考え方でした。 E quais são os princípios espirituais deste mundo? でこの世界の霊的な考え方とは何か。 Quem é o pai da mentira? 誰が嘘の父であるか。 Satanás. 悪魔ですよね。 Os princípios espirituais humanos deste mundo aqui é Satanás, é a mentira. その原則としてなっているのが悪魔が嘘の父であるということです。 Lembra que Cristo é a verdade. 思い出してほしいのはイエス様が真実であるということです。 Satanás é a pura mentira. で、悪魔が嘘の塊。 Por isso o nosso relacionamento tem que ser com a verdade. なので私たちの関係というものは真実と常に一緒でなきゃいけない。 Quanto mais você se aproxima dessa verdade, mais a mentira se destrói. あなたが真実に近づけば近づくほど嘘はどんどん壊れていきます。 Porque a verdade é uma pessoa. なぜなら真実は人としての姿を持っているから。 Jesus Cristo é a verdade. イエス様が真実です。 Essa pessoa é a verdade. この人が真実です。 Então Satanás ele quer destruir as nossas vidas. なので悪魔は私たちの人生を壊したいのです。 Ele vai usar todo tipo de mentira. 彼はきっといろんな嘘を使います。 Então vamos ver 4 coisas importantes que compõem nossa identidade que o diabo quer destruir. で、今から悪魔が壊したがる私たちのアイデンティティを形作る4つのものを見ていきます。 São 4 perguntas que todos os seres humanos precisam responder para viver uma vida plena e felizes. これは私たちが完璧で幸せな、人生を歩むために自分たちに聞く必要がある4つの質問です。 Aqui tem a primeira. 1つ目です。 Faz parte da nossa identidade. 私たちのアイデンティティに関係します。 De onde nós viemos. 私たちはどこから来たのか。 Nós já falamos, nós somos bombardeados diariamente por pensamentos filosóficos na escola, nos filmes, nos jornais que tentam explicar a origem do universo e da vida do homem. 私たちは日常的に学校や映画、新聞などから宇宙の誕生や人の人生について説明されることがあります。 Eu já falei que eu não sei o que ensina aqui no Japão, mas no Brasil, basicamente, uma vez por semana, professor de história, de filosofia, todos os dias, eles bombardeiam na nossa mente a teoria da evolução. そのここ日本ではどうかわからないんですけど、そのブラジルの方では毎週1回はその歴史の先生だったり科学の先生だったり、そういう先生が進化、人の進化について話されます。 Então, todos os dias somos bombardeados com essa teoria de que nós somos frutos de um acaso, de uma explosão. なのでその会話のその話の中で自分たちが、何かの進化によって来たというもの、爆発によって来たというものをすごく言っています。 A ciência, os filmes tentam inculcar na nossa cabeça que nós somos frutos da criação. 科学でも映画でもその自分の Desculpa, da evolução. 自分の頭の中でその進化論というものを言っています。 Então, nossos jovens, né? Nossos jovens são diretamente, todos os dias, cheios dessas coisas. A mente deles enche disso, para que eles creiam nisso. なので、今時のその若者たちは、その考えを頭の中に詰め込まれて、それによっていろいろ変わってきます。 As pessoas não querem admitir que existe um Deus. 多くの人たちは神様がいることを信じたくない、それを認めたくないのです。 Como a teoria da evolução está caindo por causa do DNA, da descoberta do DNA, DNA の発見によってだんだんその進化論というものが崩れてきてるんですけど、 então eles tentam explicar de outra forma a vida no planeta e de onde nós viemos. そうして別の、考え方を持って私たちがここに来た理由を説明しようとしています。 E cada dia nós vemos novas e novas teorias absurdas chegando. そして普通ではない他の考え方がどんどん生まれてきます。 E uma delas que eu acho que tem assim, enchido a nossa mente desde uns 15 anos atrás é a teoria de que nós somos frutos dos seres espaciais. で、一つすごくこの15年間すごい言われてきたと思うのが、自分たちが宇宙の何かからできた。
宇宙人から来たという考え方で Você す。 tem visto isso? それを見ています。 Que os alienígenas vieram aqui nesse planeta, 宇宙人がこの地球に来て、 nos plantaram aqui, ここに埋めて、 nos colocaram aqui. ここに置いて、 E então agora de vez em quando eles vêm para ver como é que nós estamos nos comportando. そうして時々その宇宙人たちがまた来て私たちがどのように過ごしているのか見に来るという。 Só que nós já nos tornamos tão fortes que eles não conseguem mais nos destruir. Somos a praga do universo. でも私たちはすごく強い、もう強くなってしまっているので、もう壊すことができない、もう宇宙のなんだろう、変な塊。 Praga do universo. Então, queridos, você vê, o homem está ficando louco porque ele quer escapar de Deus. なのでこれを見るともう神様から逃れたくて、もう頭がおかしくなっています。 Eles não querem admitir que nós viemos de Deus. 彼らは神様から、私たちが神様から来たということを受け入れたくないのです。 Para os cristãos, Deus e seus valores sempre foram a verdade absoluta. 神様と彼の評価はいつでもクリスチャンにとって確実的な真実だったんですけど、 Então, você que é cristão, querido, eu sei que você muitas vezes vai ser levado por essas filosofias a desconfiar de Deus e da sua palavra, mas não permita. あなたがクリスチャンなら、もし多分世界いろんなことを聞いていく中でいろんな考え方を自分たちに言われて、それを信じさせようとされると思うんですけど、それを信じてはいけません。 No livro lá de... tem um versículo na Bíblia que Paulo fala, se alguém pregar para você outro evangelho, que não seja esse que nós estamos pregando, que seja maldito. なので、聖書の一節でパウロが、この人たちに、もし私たちが今話している言葉の他に何か違うことを話すのなら、それは呪われるべきだと言っています。 Isso é no livro de Gálatas. これはガラテヤのところに書いてあります。 No livro de 3 de João, Paulo fala, nem receba essas pessoas em casa. ヨハネの一節では、もうその人たちを家に受け入れないと言っています。 Não abre teus ouvidos para elas. 彼らに耳を傾けないで。 Porque elas trazem uma ideia filosófica tão bem bolada que pode te enganar. なぜなら彼らはすごく考えられた、考察を持ってきて、もしかしたらあなたはそれを信じてしまうかもしれないから。 Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui. でも一つあなたに言いたいことがある。 Essas pessoas só conseguem enganar você se você não tiver relacionamento com Deus. Se você tiver relacionamento com Deus, elas batem fora. Porque quando elas começam a falar, você prega o evangelho para elas. もし、一つ言いたいのが、あなたがもし神様との関係をしっかり持っているなら流されることはないでしょう。なぜならもし彼らがその話をあなたにしたなら、きっとあなたは反対に自分の知っているこの御言葉を話すからです。 Então, de onde nós viemos? なので、結論は私たちはどこから来たのか。 Nós somos seres eternos, nossa identidade é eterna, fomos pensados em Deus antes da criação do mundo, antes de tudo que existe, visível ou invisível. 私たちは賢い。私たちは永遠の存在で、私たちのアイデンティティも永遠で、私たちはもう目に見えるもの、目に見えないものが作られる前から。 Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus para a sua glória. 神の栄光のために神自身の形によって作られたものです。 E o diabo quer destruir na sua mente de onde você veio. でも悪魔はそれを壊したがっています。 A outra pergunta importante é quem somos? もう一つ大切な質問が私たちは誰か。 Lembra que agora, pela primeira parte do estudo, você já sabe de onde você veio e quem você é. 最初の勉強の方であなたが何者でどこから来たのかというものが分かりましたね。 Tem muita mentira em cima dessa pergunta. この質問の上には多くの嘘とかが並べられていることがあります。 Quem nós somos? Nós somos eu sou um ser humano inteligente, sou parte da raça humana, filho amado de Deus, tenho um pai e uma mãe biológico, tenho um sexo definido biologicamente, pertence a uma nação com uma língua e cultura definida. 私たちは賢い人間で一人の人間として神に愛されている子であり、生物学的に親が存在し、生物学的に性別もあって、自分の国籍があって、その国の決まった言語や文化も持っています。O que a teoria da evolução diz que é mentira sobre isso? じゃあこの進化論というものが間違っているところとはどういうことなのか。一つ目。 Primeiro, diz que nós somos
animais. 一つ目は私たちが動物だと言っています。 Que existem os animais racionais e os animais não racionais. 考えることができる動物と考えることができない動物がいると言っています。 Nós não somos animais. 私たちは動物ではありません。 Existem os animais e nós somos seres humanos, criados à semelhança de Deus. 動物は確かにありますが、私たちは神自身の形を持って作られた人間です。 Eu não sou um animal racional, eu sou um ser humano inteligente. 私たちは賢い人間です。 Animal é animal, ele vive por instinto. 動物は動物で彼ら自身で生きています。 Eu tenho um cachorrinho, ele não é gente, ele é Koda, é um animal. 私は犬を持っています。犬は動物として分類されま Eu す。 sei que tem muita gente que ouve isso e não gosta, mas é verdade, o cachorrinho é um animal. もしかしたらこの中にはこの話を聞いてあまり好きではないと思うかもしれませんが、犬は動物です。 Nós somos parte da raça humana. 私たちは人間という部類にされています。 A teoria da evolução diz que nós somos uma outra raça, que nós temos várias raças. 進化論の中では私たちが他にもいろんな種類がある、人間の中にいろんな種類があると言っています。 Que o branco é uma raça, que o negro é uma raça, que o asiático é outra raça. 白人が一つで、黒人が一つで、そしてアジア人が一つ Isso と。 é mentira de Satanás, para nos confundir. それは全部私たちを惑わすための悪魔の嘘です。 Deus criou uma raça humana, 神様は一つの人間を作りました。 multicolors, com muitas cores. いろんな色を持った。 Deus é criativo. 神様はすごく想像が豊かです。 Então ele criou uma raça humana diferente. なので彼は人間という部類の中でたくさんを作りました。 Mas nós somos uma raça só. でも私たちは一つだけです。 É outra coisa, nós somos um filho amado de Deus. もう一つは私たちは神に愛された子供た Eu ちで tenho す。 um pai e uma mãe biológicos. 生物学的に両親がいて、 Eu tenho um sexo definido. 確定された生物学的に性別があって、 Eu sou um homem e a Larissa é uma mulher. 私が男でヤリサは女。 Não existe outro sexo fora desse. 他に性別はありません。 Nós somos biologicamente definidos. 私たちは性別学的にも確定されています。 Pertence a uma nação. 一つの国籍に所属していて、 Se você nasceu no Brasil, você é brasileiro. もしあなたがブラジルに生ま Se れ você たら、 nasceu no Japão, você é japonês. もしあなたがブラジルに生まれたらブラジル人、あなたが日本に生まれたら日本人。 Como eu falei antes, você que é brasileiro que mora no Japão, você tem uma nação onde você nasceu, mas você tem cultura de duas nações. Que maravilha. ここで生まれた人に関しては、あなたはブラジルあなたが生まれた国もありますが、ここの日本の文化も、なので2つ文化を持っていることになります。 99,9% da população do mundo tem uma só nação e uma só língua. 99.9% の、世界の人たちが一つしか国がなくて一つしか文化がありません。 Então você que está nessa nação aqui que me ouve, você faz parte daqueles privilegiados de 0,1%. なので、あなたがここにいる、日本にいる、これを聞いているということは、あなたがその 0.1% しかいない、とても優遇された貴重な人たちです。 Você é bicultural. 多文化の人 Então です。 te alegra com isso. なので、それを喜んでください。 Então esse é quem você é. それがあなたというものです。 E essa pergunta é a mais importante que os humanistas, ou essas pessoas que criam na criação, tentam responder, na criação, na evolução, tentam responder e não conseguem, porque não conseguem provar pela ciência. E isso é um desespero para eles. この質問はヒューマニストたちによって、進化論を信じる人たちにとってはずっと科学的に証明ができないものとして答えようとしても答えられないということなので、今でも不安に抱えています。 Quando eu era criança, eu lembro que eu via um seriado que eles tentavam achar o elo perdido. 私が昔見ていたドラマで Conexão entre... É um mundo... あ、 Não. 失われ、違う É o elo perdido, é uma conexão entre os pré-históricos e nós agora, os animais, né, pré-históricos e os animais de hoje. これは、この私が見ていたものっていうのは、その昔のエンジンの人たちと今の私たちがつながってるみたいな話だったんですけど、 Mas era só filme, era tudo mentira. でもそれはただの映画で本物ではありません。 Mas como eu não sabia, não conhecia a palavra de Deus, para mim era uma verdade aquilo. でもまだ神様の言葉を知らなかったので、自分にとってはまるで本物のことでした。
Mas quando eu comecei a me relacionar com a verdade de Deus, que é Jesus, todas essas mentiras se dissiparam, でも私がその神様と desapareceram. 神様の真実と関係を持つようになった時に、もうそれは全部消えていきました。 E eles ficam como loucos tentando encontrar essa conexão e não existe. で、その科学者たちとかはそのつながりを探そうとしてすごい大変なことをしています。 Agora você imagina que cada dia que se descobre algo novo sobre o DNA, essas mentiras são dissipadas pela verdade de Deus. その DNA について新しいことが発見されるたびに神の真実が明かされるんですね。 O que estamos fazendo aqui? A terceira pergunta. で、3つ目の質問として私たちはここで何をしているか。 E aí isso aqui tem a ver com o meu propósito. これは私のここにいる目的とつながりがあります。 O ponto 1 e 2 tem que ver com a minha identidade, de onde eu vim e quem eu sou. 1つ目と2つ目の質問は私のアイデンティティと関係していて、私が何者でどこから来ているのかという質問でしたね。 E quem tiver essa resposta é a pessoa mais feliz do mundo. で、この3つ目の質問の答えを持っている人はきっと世界で一番幸せです。 Você não está vendo, mas eu sou uma das pessoas mais felizes do mundo. 見えないかもしれませんが、私は世界で一番幸せな人です。 A Larissa também, é porque ela sabe disso. ラリサもそれを知っているので幸せな人ですね。 Salmo 139 diz, isto está relacionado com os dons, talentos, habilidades, tudo que está conectado ao nosso propósito. 詩編139から見ていくと、これは私たちの賜物や才能、能力に関係していて、その全てが私たちのアイデンティティと目的につながっている。 Lembra que eu falei anteriormente que Deus nos criou com todos os dons, talentos que necessitamos para cumprir o propósito dele aqui? 思い出してほしいのは、その神様が私たちを自分たちが目的を果たすために必要な賜物とか才能、能力を与えてくれたということです。 Então nós que conseguimos responder essa pergunta, nós sabemos que todos os dons são criados para cumprir o propósito de Deus aqui. なので、この質問によって私たちがここにその動力全部もらったものは私たちがここで目的を果たすために渡されたということがわかります。 Nesse propósito, nós vamos fazer a coisa certa, no momento certo, com as habilidades e talentos certos. Com essa resposta, nós podemos fazer a coisa certa, no momento certo, com as habilidades e talentos certos. そう、これを思っていたら私たちは正しいことを正しい時に正しい才能や賜物で正しい動機で行うことができます。 É privilégio para nós. すごく喜ばしいことです。 É maravilhoso. 素晴らしいことです。 Ok, vamos dar uma olhada nesse último ponto aqui. では最後のに移っていきましょう。 Nós já vimos isso aqui antes, これ一回見ましたね。 sobre a eternidade, 永遠について、 nosso propósito 私たちの目的、 e nossa eternidade, そして私たちの que 永 faz 遠。 parte de nós. これが自分たちに関係していると。 Então você já entende o que está escrito aqui. もうここに書かれていることは理解できますよね。 Entre essas duas setas maiores, aqui se desenvolve a nossa vida. この2つの大きい矢印の間で私たちの人生があります。 É onde nós nascemos e morremos, これが私たちが生まれてきて死ぬ時です。 cumprindo o propósito de Deus para nós. 神様がくれた目的を果たして。 Então nós somos estrangeiros nesse lugar. 私たちはここでは外の人です。 Nós estamos de passagem aqui. ここには一時いるだけです。 E aqui em Hebreus capítulo 11, fala assim, todos estes, 11 de 13 a 16, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquele de onde daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. ヘブルの11章13節から16節読んでいきます。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、
はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っているのであれば、帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ、神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。Jó disse que nu ele veio ao mundo e nu ele ia sair daqui. Jó. そのジョは、彼が裸で世界生まれてきて裸で死んでいくと。E nós também. 私たちもそうです。Você não vai levar nada daqui. ここからは何も持っていきません。Tudo que você tem vai ficar. あなたが持っているすべてものが置いていかれます。Sua casa, seus carros. あなたの家やあなたの車。Até os seus cachorros vão ficar. あなたの犬も残されてしまいます。Ok. Você entendeu isso? Eu já expliquei outra vez. Ao quarto ponto. 4つ目のに行きます。Para onde nós vamos? 私たちはどこに行くのか。Queridos, essa pergunta também é uma pergunta fantástica quando você tem convicção dela. もしあなたがこれに理解があるならすごく素晴らしい質問です。Eu li um artigo uma vez que diz que os ateus, aqueles que dizem que não creem em nada, 私はある記事で何も信じてない人たちについて読んだんですけど、 eles passam a vida toda deles dizendo que não creem em Deus. 彼らは人生全部において誰も信じないというそうです。 Mas quando eles estão num leito de hospital enfrentando a morte a qualquer momento, 94% deles mudam de ideia. でも彼らがその病気とかで死にそうな時になった時に Porque eles não sabem para onde vão. Desculpa. Ok, completa. 94% の人たちがその考えを変えると言われています。 Porque eles não sabem para onde vão. なぜなら彼らはどこに行くか知らないからです。 Eles dizem que não têm convicção da vida eterna. Que não existe, desculpa, que não existe vida eterna. 彼らは永遠の命が存在しないと信じています。 Que não existe Deus. 神様がいない。 Passou a vida deles todas falando que não existe Deus, não existe vida após a morte. 彼らの人生全部において神様がいない、永遠の命がないと言い続けました。 Mas quando eles estão enfrentando a morte ali no leito de hospital, eles começam a mudar de ideia. でも彼らが死を前に死と直面したとき、彼らは考えを変えます。 Porque a eternidade está no coração do homem, diz a palavra de Deus. A eternidade está no coração do homem. 神様の言葉に永遠は人の心の中にあると言われているからです。 Então, o que eles vivem a vida deles dizendo isso? なので彼らはなぜそれを人生を通してそれを言うのか。 Eles ficam o tempo todo lutando contra essa eternidade, essa ideia da eternidade no coração. きっと自分たちの中のその永遠があるという考えと常に戦っていたのでしょう。 Eles falam, mas não acreditam no que eles falam. 彼らは言葉には出すんですけど、それを信じれない。 Eles ficam se enganando. 自分たちを偽り続けます。 Então, você que ama Jesus, que tem essa resposta para onde você vai, você é um privilegiado. なので、もしあなたが、自分がどこに行くのかというものをしっかり分かっているのであれば、とても貴重で恵まれた人です。 Isso é uma bênção maravilhosa. これはすごく素晴らしい恵みです。 Logo, eu fui pensado na eternidade. Vou voltar a bater nisso, que eu quero que você termine esse estudo e você pense nisso. Eu fui pensado na eternidade antes de haver tempo, antes de haver a formação do universo, antes de Deus criar qualquer coisa. これ結果として、これはすごく重要なことなので、しっかり皆さんに覚えておいてほしいです。私は永遠の存在として、時が存在する前に、世界の創造の前に作られました。 Quando na eternidade, lá na eternidade, havia somente Deus, o Criador de todas as coisas, e a palavra, que é Jesus Cristo, pelo qual tudo foi criado, eu fui pensado nesse momento. 私が、永遠に万物を作った神様とその言葉であるイエス様がいたときに、私はもう作られていました。 Tudo que existe, visível e invisível, foi criado por minha causa. 見えるものも見えないものも、この世に存在するすべてのものは私によって作られました。 O universo foi criado por minha causa. 宇宙は私によって作られたと
A menor partícula de átomo foi criado por minha causa. 一番小さい分子の破片も私によって作られたと。 Então, minha identidade foi estabelecida na eternidade. Eu sou um estrangeiro nessa terra. なので私のアイデンティティは永遠の時に固められ、私は地球である、ここでは外国人と。 Então, antes de você ter uma identidade brasileira, japonesa ou qualquer outra, você é um cidadão do reino de Deus. なのであなたがブラジル人とか日本人とかそういう国籍のものを所有する前からあなたは神の町の住人です。 Por exemplo, eu sou brasileiro, mas eu moro na África do Sul. 例えば私はブラジル人ですが南アフリカに住んでいます。 Se eu conseguir um visto na África do Sul ou um green card na África do Sul, もし私が南アフリカでグリーンカードかもしくはビザを取ることができたら、 essa não é a minha identidade. それは私のアイデンティティではありません。 Tampouco brasileiro é a minha identidade principal. ブラジルというもの、ブラジル人というものも私のアイデンティティではありません。 Embora eu tenha nascido lá, 私が生まれたとしても、 minha identidade principal, eu sou um cidadão do reino de Deus. 私の一番中心のものは私が神様の町の住人であるということです。 Por isso, o mais importante para mim é essa identidade. なので、これが私にとって一番大切なアイデンティティです。 Amém, querido? アーメンですか？ Vamos dar 10 minutos. 今から10分間。 São 2 para as 5. Vamos dar 10 minutos e depois nós vamos retornar, ok? Então, são 5 e 10, nós retornamos. 5時10分に、戻ります。 Pastor, Ok, então, tudo bem? né, podem tomar um cafezinho e Tomar um cafezinho, comer um bolo que fizeram aqui, como é que chama? Brownie. Fizeram um brownie aqui. Queridos, então nos encontramos daqui a 10 minutos. tá, じゃあ今から10分後にまた会いましょう。 Mas vem pelo menos 2 minutos antes, que é para a gente poder conversar um pouquinho. 少し話すために2分前ぐらいに来てくれたら嬉しいです。 Deus abençoe. 神様の恵みがありますように。 De novo, né, vou pedir, quem tiver um nome, assim, ou está escrito iPhone, iPad, tenta nomear, né, você. Se você for no Zoom e abrir na parte de configuração, na parte do nome, você consegue mudar o seu nome, né? Ou se você não estiver conseguindo, manda aqui no chat o seu nome, que aí eu coloco aqui, tá bom? Bom. Fica aí, você paga só esse valor aí, para ela 20 mil por mês para mim, e as contas de água
também tem ela. Fica Uma aí, mulher pode de ficar até cabelo um ano, lisinho, até assim, eu com voltar Chanel. no contexto. É diferente essa. Você a cara dela direito, né? Várias fotos. Não faz escolha não. Até foi que eu botei não, mas o pai de pai e o pai de mãe, né? Porque nela não tem nada a ver. É sem glúten, sem glúten. Tô mostrando. Então eu queria, sei lá, Tô mostrando. outra coisa eu acho que eu tô levando a coisa. Ela fica olha, não vai esquecer do negócio da tecedor. Eu falei, qual tecedor? Tecedor que ela quer. Você tá muito metido, mas acabei de comer pão de queijo com café, tá? Aí ela falou assim, não, eu quero o de pia, porque ela falou que tem alergia que lasanha, ela usa de gás. Aí eu falei, minha Palestra que ele ia dar lá no também, se você acampamento, quiser. ele tá dando hoje. Ah, Pastor Carlos, tá, acho que tá gravando ainda, né? Ah, é verdade. こととして、自分のアイデンティティ、目的、定めをもう決まっている人の条件というものを話していきます。 Quando você vê na história, tanto na história bíblica, quanto na história que está escrita na Bíblia, quanto na história escrita depois da Bíblia, もしあなたが、昔聖書の話に書いてあることと聖書には書いてないけど今の話を比べてみると você vai ver essas características que eu vou falar aqui numa pessoa que entende de onde ele veio, quem ele é, qual o seu propósito e para onde ele vai. 今話していく中でその人たちの持っている条件、性格というものがどうやって影響してくるのかが分かります。 Gente, olha, irmãos, seria muito mais fácil a nossa vida se nós acreditássemos 100% de qual é a nossa identidade em Deus. もし私たちが神様にあるアイデンティティ、自分たちのアイデンティティを分かっていたならきっと 100% 人生はとても簡単です。 Porque muitas vezes nós ficamos lutando contra aquilo que Deus quer e aquilo que eu quero. なぜなら、時に私たちは自分の中で神様が言うことと自分が言うことで対立をしてしまうことがあるからです。 Então, eu quero que você preste bem atenção nas características, não vou me alongar muito aqui. で今から話していく条件で、あと Por causa da... そんなに長くしないようにします。 A primeira característica, essa pessoa ama a Deus com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. 一つ目として、その人は神様を自分の魂で、そして自分のある力で、そして自分の全部のある知識を持って神様を愛しています。 Esse é o grande mandamento. それが大きな。 E fala assim, ele tem o desejo profundo de, como filho de Deus, glorificar o nome de Deus nesta terra, obedecendo em tudo, no seu propósito. その中でその人は自分の中に自分が神の子であるので、それを神様の言うことを全部聞いて、それに従うことを願っています。 Eu me converti com 16 anos de idade. 私は16歳の時にイエス様を招き入れました。 Mas quando eu me converti e acreditei que a palavra de Deus é a verdade e experimentei a verdade na minha vida, でも自分がクリスチャンになって初めて真実とは何かというものを自分で体験した時、 essa verdade mudou todos os meus planos. その真実は私のプランを全部丸ごと変えました。 Porque eu tive um profundo entendimento que a vontade de Deus para mim é 1000 vezes, é infinitamente melhor do que a minha própria vontade. なぜならそれによって自分の考えてた自分のやりたいことと神様のやりたいことが全く違う、もう何百倍も良いものであることが分かったからです。 Até os 13 anos de idade eu não ligava para estudo. 13歳までは私は勉強好きではありませんでした。 Eu era um menino terrível. 最悪でした。 Os vizinhos me odiavam, 近所の人たちは私を嫌っていました。 porque eu fazia muitas coisas erradas. Mas, Tacava pedra na casa deles, batia nos filhos. なぜなら私はすごく悪いことをしてたからです。窓に石を投げたり。 Então, quando eu não queria estudar, não queria nada. 自分は勉強もしたくなかったし、何もしたくなかった。 Mas quando eu comecei a trabalhar com meu pai como menor aprendiz, でも私が自分の父と一緒に働き始めたときに、 aí eu comecei a ver o valor do estudo. 勉強の大切さを知りました。 Aí eu comecei a me esforçar para estudar. そこから勉強することに力を入れていきました。 Mas quando eu me converti aos 16 anos, 自分が16歳でクリスチャンになったとき、
Então eu sabia que Deus tinha um plano para mim e que eu tinha que ser o melhor representante do reino de Deus. 神様が自分に何かプランがあって、自分はそれをしっかり表現できる人にならなければならないと思 Aí い eu ました。 comecei a estudar direto. そこからずっと勉強し始めました。 Trabalhava de manhã e de tarde e estudava à noite. 朝と、De manhã e pela tarde e estudava à noite. 朝とお昼に働いて夜に勉強していた。 Mas eu tinha como foco glorificar Deus com a minha vida. でも自分の目的というものはしっかり神様を崇めるということでした。 Porque eu entendia que eu tinha que ser um excelente representante do reino de Deus nessa terra. なぜなら自分の中で神様の国のを表すものとしてしっかりしなきゃいけないという思いがあったか E ら quando で eu す。 entendi que Deus tinha um plano para mim para ser missionário, então isso se elevou muito mais. 私が宣教師としてならなければならないと知った時が Então eu tinha um profundo desejo de conhecer a vontade de Deus e viver essa vontade em tudo. そこから私は神様が自分の人生にしたいことにおいて全てを生きたいと思うようになりました。 E eu procurava isso como um estilo de vida, não era uma religião, era um estilo de vida. それを自分の人生のスタイルとしてね、欲しがりました。 Eu meditava na palavra e orava diariamente, horas. 自分は日常的に瞑想をしてその言葉を勉強していました。 Eu já contei esse testemunho aqui na igreja. Eu saía da aula às 10 horas, eu ia direto para a igreja. もうこの証を言ったんですけど、私は朝勉強してからそのまま朝働いてからそのまま勉強しに行ってました。 E não importa se era dia de oração, se era dia de estudo bíblico, se era domingo, era de segunda a segunda. その教会で行事があったり、お祈りの会だったり、何があっても関係なく私は行っていました。 Ali na igreja eu encontrava os outros adolescentes jovens. Nós subíamos para a laje da igreja, porque a laje perto da igreja, e nós orávamos lá até umas duas e pouco da manhã. そこには他の同じ年代の人たちもいて、自分たちは上の方に、屋上の方に上がって、そこからずっとお祈りをしていました。 Nós estudávamos a palavra para conhecer mais a Deus. 私たちは神様をもっとよく知るために、御言葉を勉強していました。 Nós orávamos para ter mais relacionamento com Deus. もっと神様との関係を築くためにお祈りもしていました。 E aí, como está no livro de Josué, capítulo 9, nós líamos a palavra, で、ヨシュアに書いてあるように、私たちは言葉を読んで、 nós orávamos todo o tempo いつでもお祈りをして、 e nós pregávamos quase todo dia a palavra de Deus, onde quer que nós estivéssemos. 私たちがどこに行ってもその言葉を伝道していました。 Todo dia eu pregava a palavra na minha escola e no meu trabalho. 毎日私は仕事場でも学校でもその御言葉を伝えていました。 Porque eu amava Deus de uma forma profunda e eu queria fazer a vontade dele. なぜなら私は神様をすごく愛していて、その彼が喜ぶことをしたかった Então, か a らです。 primeira característica de uma pessoa que encontra a sua identidade em Deus é isso. Ele ama a Deus com toda a alma, com toda a sua força, com todo o entendimento. なので、神様からもらったアイデンティティを理解している人の特徴として、その彼は神様を自分のすべてで愛せるという。 Olha o que diz em Josué 1:9. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, eu darei a vocês. Como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte, corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob o juramento prometi dar aos seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andais. Não cesse de falar deste livro da lei, antes media dele, de dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo
quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. 義明の一章1節から9節まで読んでいきます。さて、主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者、ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今、あなたとこのすべての民を立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとレバノンから大河ユーフラテス、ヘテジーの全土および火の入る方の大海に至るまでである。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さずあなたを見捨てない。強くあれ、大しくあれ。私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこのために継がせなければならないのだ。ただ強く大しくあって私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行い、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神、主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。Se você pega esse versículo e começa do final do final, bota o final lá no começo e o começo no fim, você vai ler assim. もしあなたがこの一節、今読んだ一節の一番最初と一番最後を上に持ってきたなら、você pode ler assim, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. No final. あなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。O que Deus está dizendo, você quer ser bem-sucedido e próspero? この中であなたは栄えたいかと聞いています。Você quer ser feliz, quer ter vida abundante? あなたは溢れた命、幸せを持ちたいですか？ Obedece essa palavra. この言葉に従いなさい。 Medita nela de dia e de noite. 毎日黙想しなさい。 Eu sei que você vai ter algumas situações que você vai ficar com medo, mas não tem problema. Eu sou com você. 人怖がる時もあるだろうけど、私が一緒にいる。 Enfrente o seu medo, 自分の恐怖に立ち向かいなさい。 mas obedece a minha palavra. でも私の律法を従って、 Cumpre o meu propósito. 私の目的を果たして。 E você vai ser essa pessoa bem-sucedida e feliz. そしたらあなたは幸せで栄えるものになる。 Querido, essa é a promessa que Deus tem para nós quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas. これは私たちが神様を何よりも愛することでしてくれる、神様がしてくれる約束です。 E a única pessoa que pode experimentar isso completamente é uma pessoa que entende de onde ele veio, quem ele é, o que ele está fazendo aqui e para onde ele vai. でこのすべてを体験できる人は、自分が何者でどこから来てどこへ行くのかを知っている人です。 É muito triste quando você encontra um cristão que você pergunta se ele tem convicção de vida eterna e ele diz que não tem. そのクリスチャンに自分の人生において何かやること、目標があるのかと聞いたときに、永遠の命の自信があるかと聞いたときに答えられないクリスチャンというのはすごく悲しいものです。 A segunda característica, 2つ目の特徴。 ele tem o desejo profundo de, como filho de Deus, glorificar o nome dele nessa terra, obedecendo em tudo. 彼は神様の名前を崇めるために全てのことにおいて従うことを選びます。 Fala nisso diariamente, それについて毎日話して、 medita na palavra de Deus diariamente. 日常的にも御言葉に黙想して、 Ele procura uma vida de santidade, 聖なる人生を求めて、 santidade separado para servir a Deus. 神様を崇めるためだけの聖なる人生。 Ele foge da aparência do mal. 彼はその
悪の姿から逃げます。Ele faz tudo, mas ele não quer pecar contra Deus. 彼はすべてをやりますが、罪を犯したくありません。 Vive uma vida de integridade para glorificar Deus. De santidade. 聖なる人生を神様のために歩みます。 Aqui tem um texto que está em Josué, Gênesis 39, de 7 a 12. Um exemplo de um homem que fugia da aparência do mal. ここの創世記に書いてあるんですけど、創世記の話の中で悪のその姿から逃げるという人がいます。逃げていた人がいます。 Fala assim, aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor, está falando de José, quando ele foi preso como escravo, depois foi vendido para Faraó e ele foi ser senhor de uma casa. これはヨセフが、売られて、その、兄弟たちといろいろあって売られて、である人の家にたどり着いて働いていた時のことです。 E o dono da casa de Josué, você pode controlar toda a minha casa, só não toque na minha esposa. で、主人はそのヨセフに、あなたにこの家のすべてを預ける。だけど私の妻に手を触れるな。 homem de confiança, もう信頼をしていました。 que amava a Deus acima de todas as coisas. 神様を何においても愛していた。 Tinha um desejo profundo de glorificar o nome de Deus. だから神様の皆を崇めることにおいてすべてをつぎ込んでいた。 Que fugia da aparência do mal. そして悪の姿から逃げていた。 Fala assim, e aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou. E disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo, e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. 今から創世記の39章7章から12節読んでいきます。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、私と寝ておくれと言った。しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください。私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず全財産を私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうか。それでも彼女は毎日ヨセフに言いよったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも彼女と一緒にいることもしなかった。ある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ると、家の中には家の者どもが一人もそこにはいなかった。それで彼女はヨセフの上着をつかんで、私と寝ておくれと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、逃げて外へ出た。Preste atenção no que ele diz para ela. Ele fala assim, como eu poderia cometer tamanha maldade e pecaria contra Deus? その注目してほしいのはヨセフがこの聖書の一節で、そのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうかと言っているところです。Ele não fala como eu cometeria uma traição contra o meu Senhor, 彼はその自分の主人に対して裏切ることをするというわけではなく、 contra o marido da mulher, ele fala contra Deus. 彼はその夫である主人とは言わず神様と言っていま Ele す。 procurava viver uma vida de santidade. 彼は聖なる人生を歩もうとしていました。 E ele temia Deus, ele queria agradar a Deus. そして彼は神様を喜ばせたくて神様のためにやっていま Então a Bíblia fala que ele fugiu dessa mulher, que ela agarrou na roupa dele e ele fugiu. す。その話の中で、その女の人は上着を掴んだけど彼は逃げたと。 Fugiu pelado.
もう何も着ないまま行きました。 Foi preso depois. 後で逮捕されました。 O senhor dele sabia que ele era inocente, mas prendeu ele a si mesmo. 彼の主人は彼が何も罪を犯していないと知っていましたが、それでも逮捕しました。 Mas ele preferiu enfrentar essas circunstâncias difíceis do que mentir e pecar contra Deus. でも彼は神様に嘘をつくよりも、その全ての状況を理解して受け入れました。 Tem muitos cristãos que talvez podem dizer, não, se eu não fizesse o que ela quisesse, ele ia me matar. もしかしたらその状態にいたら、でもそれなかったら彼女は殺されてしまう。私は彼女に殺されてしまうというかもしれません。 Então, alguém que pensa assim preferia agradar aos homens e a si mesmo do que a Deus. Não ama a Deus. そういう考え方をする人は、その人たちを神様じゃなくて人たちを喜ばせようとしています。 E fica sempre arranjando uma desculpa para pecar. そしていつも罪を犯すために言い訳をしています。 Alguém que fica sempre arranjando uma desculpa para voltar ao pecado é alguém que não ama a Deus em profundidade. 罪を犯すために言い訳をし続ける人は神様を愛していない人です。 Outra característica aqui é ele trata a possibilidade de pecar como algo nojento e prejudicial ao seu relacionamento com Deus. もう一つの特徴として、その罪を犯すことは自分にとって汚れていて有害なものであると認識しています。 Então, ele além de fugir de toda essa aparência do mal, toda vez que ele vê essa possibilidade, ele sabe que aquilo é algo que vai ferir o seu relacionamento com Deus. なので彼はその罪が目の前に来たらきっとそれが神様と自分の関係を壊すということを知っています。 Provérbios 10, 1:10 fala, filho meu. Provérbios 1:10, filho meu. Deixa eu achar aqui, já? Filho meu, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. 上限の、1章10節に書いてあるのは、我が子よ、罪人たちがあなたを惑わしても彼らに従ってはならない。 Quantos jovens têm caído na conversa dos maus porque cedeu a um pecado? 何人の若者たちがその罪に負けて悪い人たちに従ったのでしょう。 Algumas pessoas dizem, você não vai, por que você não vai para essa festa? もう人たちの中には、なんであなたはあのパーティーに行かないの？ Porque meu pai disse para eu não ir. 私のお父さんが行かないでと言ったから。 Aí Satanás diz, mas você obedece aos seus pais? そしたら悪魔は、あなた自分の両親に従うの？ É daquela turma que não obedece o pai, que quer enganar as pessoas. そのいつもいろんな人に嘘をついて騙したい人たちが言うことですね。 Aí, como essa pessoa é fraca, ela diz, não é que eu obedeço meus pais, mas eu vou assim mesmo. でもその心がとても弱いので、その人はでも自分は両親の言うことを聞かないからそのパーティーに行くよと。 E aí ele cai na conversa dos maus. そしたら彼はその話に落ちてしまいます。 Chega na festa, enganando os pais. 親に嘘をついてパーティーに着くと。 Aí oferecem bebida, droga para ele. で、彼にお酒とかドラッグを勧めて。 Ele diz, não, mas eu não bebo essas coisas. Meu pai não deixa. でもそしたら彼は、でもそういうもの飲まないんだ。お父さんが。 Aí Desculpa. Aí Satanás repete. そしたら悪魔はもう一度。 você é aquele que obedece meu paizinho? あなたはお父さんを従う子なの？ Nós somos nosso grupo aqui é de gente boa. このグループはいい人ばっかだから。 Se você quiser fazer parte do nosso grupo, você tem que beber. もしあなたがこのグループに入りたいなら飲まないといけないよ。 Aí, em vez do cara fugir, ele se taca na bebida ou na droga. で、その人は逃げるという選択肢を取るよりも、それをもうお酒を飲むようになり Só ます。 porque a identidade dele é fraca. アイデンティティが弱いからという理由です。 Então, ele não foge dessas coisas. なので彼はそういうものから逃げません。 Eu lembro quando eu me converti, um amigo meu disse para mim que eu disse para ele, agora eu sou crente, eu não vou mais para esses lugares. 私が思い出すのは、自分がクリスチャンになった時、友達にもう自分はクリスチャンだからもうそういうとこに行かないと言いました。 Eu tinha só 16 anos. たった16歳です。 E eu ia para muitos lugares com esse meu amigo, era como um irmão para mim. で、自分にとってはすごく弟のような存在で、いろんなとこに一緒に行ってました。 Ele era mais amigo meu do que meus irmãos, na verdade.
もう実を言うと自分の兄弟よりも仲がいいくらいの友達 Nós です。 fazíamos tudo junto. もう全部一緒にやりました。 Mas quando eu falei para ele que eu era cristão, que eu não ia mais para esses lugares, ele disse: "Ah, daqui a uma semana você vai deixar essa fé." で、私がその自分クリスチャンになったことを伝えたら、その友達は、君は1週間したらきっとその信仰を置いて帰るよと言いました。 E eu disse para ele, eu tinha uma semana de crente, eu disse para ele: "Você está repreendido em nome de Jesus." で、私はそう言われたんですけど、その友達に、あなたは、あなたのその発言を神の何をって止めますと。 E aí eu falei para ele: "Olha, quem quer que eu saia do caminho de Deus é o diabo." で、私は彼に、私を神様の道から外れさせようとする者は悪魔のものだよ。 Aí ele abriu os olhos grandes assim para mim, で、彼は大きく目を開けて、 porque ele nunca esperou que eu fosse falar isso. きっと彼は私がそれを言うことを予想していなかったのでしょう。 E ele disse: "Você acha então que eu sou o diabo?" そしたら彼は私に、じゃああなたは僕が悪魔であると言ってるの。 Eu disse: "Não, eu não acho que você é o diabo, mas o diabo está usando você." そしたら私は彼に、いや、私はあなたが悪魔だとは思わないけれど、悪魔があなたを使っているとは思う。 E a partir daquele momento dividiu-se as luzes e as trevas. で、その瞬間から光と闇が分かりました。 Então, querido jovem, pré-adolescente, adolescente principalmente, mas estou falando com todos. Cuidado com esse tipo de amizade que querem seduzi-lo para que você saia e largue a sua fé. なので今見ている若者たち、青年たち、全員含めてなんですけど、そういう神様の道から外れさせようとする友情には気をつけてください。 Tem outros versículos aqui que você pode ler. 他にもいろんな、説があるんですけど、聖書の一節があるんですけど、 Todos estão voltados para isso. Quando você vê a possibilidade de pecar, saia de lá. Não ache que você é o super-homem que você pode resistir. その全てに共通しているものが、もしあなたがその罪を目の前にしたら逃げなさいと、あなたがスーパーマンであると思わないでください。 Então, não ache que você é forte, que você pode lutar contra o pecado. Abandona. あなたが強いとか、それに立ち向かえると思わずに、それを置いていってください。 É como essas páginas da internet que você está abrindo na internet e de repente aparece lá no cantinho direito ou esquerdo uma mão do demônio para você pecar. それまであなたが携帯とかインターネットをいじっていて、右側に出てくるサイト、ちっちゃい四角いサイト、 Essa mulher pelada, alguma coisa assim. Então já nem toca naquele negócio, já desliga essa desgraça. もう裸の女とかが見えても、もうそれを気にせず、そのタブを消してください。 Ah, eu vou ser forte, vou resistir. もう自分は強くなるんだ、できるって。 Não cai nessa. O diabo, ele sabe melhor que você. もうそれをしないでください。悪魔はあなたより賢いです。 Ele tem no mínimo 6.000 anos de existência de sabedoria na sua frente. 彼はせめて6000年くらいはもうあなたより Se você for depender da sua desculpa. 時間を過ぎています。 Se você for depender da sua força, você vai cair. もしあなたが自分の力だけで立ち向かおうとすれば、きっと落ちます。 Então seja sábio なので、賢い人になってください。 e siga o conselho de Deus. そして神様の言われたことに従ってください。 Vamos para outro ponto aqui, 次の特徴に行きます。 porque o nosso tempo está passando. 時間が過ぎているので。 Então ele tem o desejo profundo de, como filho de Deus, glorificar o nome dele nesta terra, né? Mas aqui o outro ponto último é busca a dependência do Espírito Santo em todas as áreas. 彼はこの地球の中でその特徴を持っている人はこの地球の中で神様を崇めるために全てのことにおいてやるということなんですけど、それに加えて彼は自分の命のどの分野においても神様と聖霊の助けを求めます。 Você e eu, nós não temos força de nós mesmos para lutarmos contra o pecado. あなたも私も一人で罪に立ち向かえるほどの力がありません。 Ou contra a carne. もしくは肉体に対しても。 Por isso nós precisamos do poder do Espírito Santo em nós. なので私たちは聖霊の力が必要です。 E esse poder do Espírito Santo em nós vem através de relacionamento com Deus e sua palavra. そしてその聖霊の力というものは神様との関係とその神様の言葉との関係によって生まれます。
Não existe outro meio. 他の方法はありません。 Não existe atalho. 他にも抜け道とか寄り道はありません。 Não existe uma palavra mágica. 魔法の言葉とかもありません。 Abracadabra. アブラカタブラ。 E o pecado se foi. そしたら罪がいきます。 Não existe isso. それは存在しません。 Deixa eu ler esse versículo para você. 今から一節読んでいきます。 Está no livro de João, capítulo 16, 12 a 14. Fala assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele os guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. ヨハネの福音書の16章12節から14節読んでいきます。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方をそれに耐える力がありません。しかし、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方はすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。 Então, fala aqui que ele vai nos conduzir a toda a verdade. なので、ここの中で彼が真実に導いてくれると言っています。 O Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. 聖霊がもう真実に。 Então, quanto mais relacionamento você tem com Deus e sua palavra, poder o Espírito Santo, mais poder o Espírito Santo tem, deixa eu recolocar aqui. Quanto mais relacionamento com Deus e sua palavra, mais espaço você dá para o Espírito trabalhar na sua vida. あなたが神様との関係が深ければ深いほど、あなたは聖霊が自分の中に入る好きというものをもっと分けます。 Então, você precisa saber que tudo está baseado em relacionamento com Deus. なので、その分かってほしいことは全部神様との関係を基盤にしているということです。 Então, nosso relacionamento com o Espírito Santo nos fortalece. Fortalece a nossa alma, fortalece o nosso espírito, fortalece o nosso corpo. なので、聖霊の関係というものは私たちの魂、私たちの精神、私たちの体を強くさせます。 Provérbios 3, 5 e 6 fala: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. 造言の3章5節から6節読んでいきます。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされると書いてあります。 Então, não confie no teu próprio entendimento. なので、あなたの悟り、自分の知っていることに頼らないでください。 O mundo hoje está ensinando o ser humano, em modo geral, a confiar em si mesmo. 今の世界も、この世界は自分を信じることを教え込んでいます。 Confiar na sua própria força, no seu próprio entendimento, nas suas próprias habilidades. 自分の力や自分の知っていること、自分の能力を信じろと言っています。 A palavra de Deus já nos diz diferente, diz que nós devemos confiar no Senhor e na força do seu poder. 聖書の中では、その神様と彼の力を信じろと言っています。 Só então nós vamos poder andar no caminho que Deus quer. そしたら私たちは神様の道を歩くことができます。 Outro versículo. もう一つ。 Disse pois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. そしてヨハネの福音書8章28節から29節には、イエスは言われた。あなた方が人の子を挙げてしまうと、その時あなた方は私が何であるか、また私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることを知るようになります。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。と書いてあります。Você podia dizer, mas Jesus ele venceu porque ele
era o Filho de Deus, como eu falei antes. もしかしたらあなたはイエス様は神の子であったから勝ったと言われるかもしれません。前にもお話しましたが。 Mas mais uma vez a palavra está dizendo que Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus ungido, Salvador e Senhor da nossa vida, ele não fazia nada de si mesmo. でもこの話の中でもう一回言うんですけど、イエス様は自分がその選ばれた子であるとしていてもなお自分のためのことをしませんでした。 Quando ele fala assim, sabereis que eu sou. で彼がSabereis que eu sou. Yeah. 私が何であるか分かったときと。 Ele está dizendo, eu sou Deus. 彼は私は神であると。 Mas eu mesmo sendo Deus, eu me submeto ao Pai e eu não faço nada de mim mesmo. 私は神であっても私の父である神様に逆らうことをせず自分のことはやらないと。 Mas falo como o Pai me ensinou. でも私、父に教えられた通りにやる。 Você vê o próprio Jesus, tudo que ele fazia e até o que ele falava, ele fazia aquilo que o Pai tinha dito para ele fazer e falar. 彼が思うこと、すること、喋ること、すべてにおいて神様、父である神が話したようにやってたことがわかります。 Ele sabia que ele tinha um propósito nessa terra. イエス様は自分がここに目的を持ってきたことを知っていました。 E para andar nesse propósito, ele tinha que fazer tudo que o Pai tinha dito para ele, tinha planejado para ele. そしてその目的を果たすには神様が教えられた、父が教えられた道に沿って歩く必要があったと分かっていました。 E ele sabia que ele não estava só porque ele estava fazendo isso. そして彼は自分が一人ではないと分かっていました。 Então, querido, eu queria que nós pensássemos sobre essa última reflexão de quem nós somos e quais são essas nossas características. で、皆さんにはその最後に話した自分は何者であるか、またその自分のアイデンティティについていろんなことについて話した、それについてしっかり考えてほしいです。 Porque nós não podemos achar que porque eu tenho uma identidade eterna eu posso fazer o que eu quero. なぜなら私たちは自分のアイデンティティがあるから何をしてもいいと思ってはいけないからです。 Eu não posso achar que porque eu tenho uma identidade eterna eu posso simplesmente seguir minha vida como se nada acontecesse. 私が永遠のアイデンティティを持っているから何をしていても大丈夫という考えを持ってはいけません。 Então, queridos, vamos orar agora. Vamos pedir que Deus sonde o nosso coração. なので今から神様が私たちの心をきれいにするようにそのお祈りをしていきましょう。 Porque nós precisamos ver se essas características estão em nós. なぜなら私たちは今まで話した特徴が自分たちの中にあるかということを見なければいけないからです。 Pergunta para você mesmo, será que eu amo a Deus com todas as minhas forças? 自分に本当に自分は自分の力全部を使って神様を愛しているかということを自分に問いかけてみてください。 Com todo o meu entendimento, 私の知識を持って、 com todo o meu coração, 自分の心を持って、 com todo o meu pensamento? 私の考えを持って、 Será mesmo que tudo que eu sou e que eu tenho pertence a Deus? 私が持っている使用するものすべて神様にあげているのかと。 São coisas que nós temos que pensar, porque faz parte da nossa identidade e nosso destino em Deus aqui nesse lugar. これは私たちのアイデンティティと神様が私たちをここに送られた目的と関係するので考える必要があります。 Será que tudo que você tem pertence a Deus? Você seria capaz de renunciar coisas por causa de Deus? Seus pensamentos por causa de Deus? Seus planos por causa de Deus? あなたのプランや考え方、そういうものによって神様が示されるのか。 Talvez você tenha sonhos de fazer e de ser. Você estaria disposto a renunciar se Deus te pede para você deixar de fazer o que você quer e fazer a vontade de Deus? Você faria isso? もし神様があなたに何かこれをしてほしいと頼んだとき、あなたは自分のすべてを置いてそれに従うことはできるか。 O que você acha? あなたはどう思いますか？ Será que Deus ele é o Senhor absoluto da tua vida? Ou tu diz para Deus, Deus, o Senhor pode tomar conta só disso aqui. Dessa outra área aqui é minha. あなたはすべて自分の人生をすべて神様に預けているか、神様はこの部分はあなたに預けます。でもこの部分は自分のことだからと言っていませんか？ Se Deus não é Senhor da tua vida por completo, Ele não é o Senhor da tua vida. Outro é o Senhor. もし神様があなたの人生全部の主でないのなら、他のもう一人の主です。 Mas talvez tenha áreas que Ele ainda não é completamente, mas você quer que Ele seja.
もしかしたらあなたはまだ神様は所有していないけれど、所有してほしい場所があるかもしれません。 Talvez você tenha problemas emocionais e você precisa colocar isso diante de Deus. もしかしたらあなたは感情的な問題があって、それを全部神様に捧げなければいけないかもしれません。 Com raiva, com iras, com tantas coisas, você precisa colocar diante de Deus. 怒りだったり、そういう負の感情。 Áreas onde Deus não é Senhor absoluto, mas você quer que Ele seja. 神様がその部分において、神では、主ではないけど、なってほしいという部分。 E Deus quer isso. 神様はそれを望んでいます。 Não porque Ele é egoísta. 彼が Não porque Ele é egoísta, porque Ele quer tudo para Ele. 自分のことを思っているからではありません。 Porque muitos cristãos, infelizmente, dizem, Deus quer tudo para Ele, não quer nada para mim. 中にはクリスチャンの中ではその神様は全部私のものを全部持ちたがってる。私のものは何もないという人もいるかもしれません。 É tão infantil isso, porque todos os pensamentos de Deus para com você é por causa de você, Deus não precisa de nada. それはすごく幼稚な考え方です。なぜなら神様は全部あなたのために考えていて、あなたのためにされるから。 Ele é Deus, Ele tem tudo. 彼は神様であり全てを持っている。 Tudo que existe, invisível ou visível, pertence a Ele, Ele não precisa de nada. 見えているものも見えていないものも全部彼のものであって関係ない。 Tudo que Ele criou e que Ele fez porque Ele te ama. 彼が創造されたものすべてはあ Então- なたを愛しているから作った。 Então, se Ele te pedir alguma coisa, é porque Ele te ama, Ele quer o melhor para você. でもし彼が神様があなたに何かを求めたならそれはあなたを愛していてあなたを守りたいから。 Próxima semana, a Lu vai falar sobre renúncias de direitos. と次の週では Renúncia ao que você tem direito de ter, não sei. あなたの権利、持つ権利、持たなければいけない権利について話していくんですけど、 Coisas que você tem o direito de ter, あなたが持つ権利があるもの、 mas você até isso entrega para Deus. でもそれも神様に渡してしま Talvez う。 você, desculpa, talvez você tenha um sonho. もしかしたらあなたは夢があるかもしれない。 Entrega esse sonho para Deus. それを神様に渡してください。 Como? Pergunta a Ele, Senhor, esse sonho é meu ou é seu? どうやってか、それは神様に、この夢は私のものですか、あなたのものですかと聞いてみてください。 E aí, se Deus disser que é seu sonho, você diz, então o Senhor está aqui, nas tuas mãos, faz o que o Senhor quiser com ele. でもし神様があなたのものだと言ったら、それを神様にどうぞあなたに渡しますと言って、 Eu tinha sonho de ser engenheiro, 私はエンジニアになりたいという夢を持っていました。 ganhar muito dinheiro, ser rico, お金をたくさんもらって金持ちになる。 sustentar um monte de missionário. もういろんな宣教師にお手伝うと。 E um dia Deus falou, não quero que você seja sustente missionário. でもある日神様は神様が私に Eu quero, 宣教師を支えてほしいわけではないと。 eu quero que você seja missionário. あなたに宣教師になってほしい。 Eu não tive problema de entregar para Deus, sinceramente, não tive problema de entregar para Deus o meu sonho. 私はその神様に自分の夢を渡すのに迷いはありませんでした。 Embora algumas vezes, trabalhando na selva, o diabo trazia na minha mente, olha, se você fosse missionário, você não estaria perdido nessa mata uma hora dessa. まあ、 Se 時 você には fosse engenheiro. もし時には悪魔が例えば自分が捨てればとかの森の中に迷っていた時に悪魔が自分の頭にもしあなたがエンジニアになってたらこんなところで迷子になることはなかったよと話しかけることはあっても A única forma de você encontrar o seu propósito nessa terra é você saber em Deus qual o propósito dele para você. あなたがこの世界にいる目的、ここにいる目的を知るには神様の目的を知るしかないです。 Vamos orar? 今からお祈りをしましょう。 Você pergunta essas coisas para Deus. それを神様に質問してみてください。 Eu não tenho resposta para essas coisas. 私にはその答えはありません。 Nem um psicólogo tem. きっと resposta para essas coisas. 心理学者もないです。 Muitos pais colocam o filho lá no psicólogo porque acham que o filho está ficando doido. Ele quer ser uma coisa que não tem nem pé nem cabeça. き Não tem sentido. 親たちの中には子供たちがその意味のない夢を持っているから心理カウンセラーのもとに通わせるところもあります。 Mas Deus sabe. でも神様は知っています。 Vamos orar então. お祈りをしましょう。 Eu queria pedir que o pastor Carlos orasse por esse tempo. カルロス牧師にこの時間についてお祈りをしてほしいと思います。
Amém, pastor? Seu microfone. Ok. Então vamos orar? Vamos. Pai Celeste, o Senhor conhece aquilo que está no íntimo do nosso coração. Eu oro para que o Teu Espírito sonde cada coração que está ouvindo esta palavra que vem do Teu coração, porque o Senhor sempre quer o melhor para as nossas vidas. Então ajuda a gente a confiar no Senhor, ajuda a gente a ouvir a Tua voz, ajuda a gente a entregar a nossa vida ao Senhor e experimentar a verdadeira prosperidade e felicidade, ó Deus, que o Senhor tem para todos os que creem em Ti, daqueles que confiam em Ti, daqueles que entregam a vida para Ti. Muito obrigado, Deus, porque nós temos uma identidade em Cristo Jesus. Nós temos um propósito, um novo propósito, Deus. O Senhor fez cada um de nós nova criatura. E o Senhor tem um destino eterno para nós, ó Pai. Que começa no momento que a gente se torna filho do Senhor. Então, muito obrigado por esse privilégio, porque o Senhor nos escolheu para estarmos vivendo neste mundo, para brilharmos a luz de Cristo. Perdoa os nossos pecados, ajuda a gente a reconhecer a nossa limitação. Fala conosco, ó Deus, responde as questões que cada um de nós temos em relação à nossa vida, em relação ao nosso passado, em relação ao nosso futuro. Que cada um aqui, ó Deus, possa ter uma experiência assim, muito especial junto a Ti. Obrigado porque a Tua palavra fala que quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor é um Deus que tem prazer, tem alegria de se revelar, de se mostrar a nós, ó Deus. Então, muito obrigado, porque esse é um privilégio que nós temos. Não importa o lugar, não importa se estamos aqui no Japão, na África do Sul, no Brasil. Obrigado porque o Senhor está em todos os lugares. E o Senhor faz de tudo, já fez também, entregou o Seu Filho para que nós pudéssemos ter vida nele. Então, nós queremos Te agradecer. E pedimos para que a gente possa estar meditando em todos esses textos da Tua Palavra, para que essa verdade possa permanecer no nosso coração e possa produzir muitos frutos, ó Deus, para a glória do Senhor. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Eu quero só lembrar uma coisa. Se você esquecer esse estudo todinho, só quero que você lembre de uma coisa. もしあなたがこの今まで言ったこと全部忘れても、一つ思い出してほしいことがあります。 Não deixe de ter relacionamento diário com Deus. 神様との日常的な関係を忘れないでください。 Toda essa revelação da sua identidade vem do seu relacionamento com Deus. すべてのこの自分のアイデンティティのが明かされる、証明されることはすべて神様から来ます。 Se você esquecer de tudo, por favor, não deixe de ter relacionamento diário com Deus através da leitura da palavra e da oração. あなたがこの勉強のすべてを忘れても神様との関係を持って聖書を読んでお祈りをすることを忘れないでください。 Isso é a base da vida cristã para qualquer um. Não importa se você é o membro, se você é missionário, se você é pastor, se você é bispo, arcebispo, papa, não importa. あなたがクリスチャンの人生においてこれは基盤であって、あなたが牧師であっても宣教師であっても何をやっていてもそれは大切です。 Essa é a base da nossa vida. これが私たちの人生の基盤です。 Então, muito obrigado. 本当にありがとうございました。 Deus abençoe. 神様の恵みがありますように。 Arigatou shimashita. ありがとうございました。 Gozaimashita. Amém. Muito obrigado também, né, Larissa, pelo seu trabalho aí. Não é fácil traduzir, não. Larissa. Vem aqui a outra, por favor, para me dar um abraço aqui. Mariana também, né? Muito obrigado. Mariana está aqui, ó. Elas estão se ajudando o tempo todo. Vocês têm feito um trabalho excelente, muito bom. Aqui em cima vocês duas, ó. Vocês são baixinhas. Olha aí, ó.
Essa pessoal, orem por essas mensagens, são maravilhosas. Então, pronto, eu ia pagar para você agora. Vai todo Eu mundo só for lá no vídeo, eu ia pagar para você agora. a bênção de Deus, né? Orem por elas. Amém. Elas têm sido maravilhoso A para minha nós. monarca só pode Pessoal. Arigatou. Amém. Então, Deus abençoe, né? A gente vai tentando manter contato aí. Essas ministrações que Juarez e Marilúcia têm feito aqui no Japão, a gente tem gravado, então nós vamos encontrar algum meio também de compartilhar com vocês, tá? E aí vamos orando, né, uns pelos outros, para a gente poder sair logo dessa situação aí que o Covid-19 trouxe. Por um lado, muito triste, né, porque a gente tem visto muitas pessoas perdendo seus familiares e amigos, mas por outro lado, eu penso que nessas dificuldades a gente tem muita coisa assim para amadurecer, para dar valor, né? Esse isolamento também tem feito a gente não estar tão próximo, mas acho que realmente é um tempo importante para a gente buscar esse relacionamento com Deus, né? Amém? Você quer falar? Acho que tinha um... Cadê? Carlinhos, você quer compartilhar sobre o trabalho lá do... Carlinhos. Antes da gente fechar, então? Deixa eu ver aqui. Fazendo isso. Cadê, Carlinhos? O Carlinhos desapareceu. Ele vai falar aqui. Estou vendo só parte da cabeça dele agora. Aí, pronto, eu estou aqui. Então fala aí. Bom, deixa eu arrumar aqui, que não dá para ver direito. Algumas pessoas já sabem, mas eu tenho um ministério com podcast. Eu acredito que deve estar chegando para vocês aí a telinha. Já dá para ver. Esse é o ministério que eu estou com podcast. A gente tem uma rede de podcasts. Aí tem bastante coisa para você ver. Esse aqui é o podcast da Mariana. Aqui ela está falando sobre cultura brasileira de maneira bilíngue. Tem sobre missões, tem sobre questões de violência contra a mulher, tem cursos, enfim. E eu quero falar desse aqui, ó, EBVN Cast, que é um podcast que eu tenho feito com uma equipe para tentar ajudar a igreja brasileira. Então a gente tem um montão de voluntários, vou mostrar aqui. Carlinhos, Oi. compartilhar a tua tela aí. Não tá indo? Já tá. Já Tá? tá? Tá compartilhando. Não chegou aqui, não. Você tem que, acho que, Aqui. buscar a página que está aparecendo. É Ele tá com o verdade. principal. Peraí. Então, tem o Rogério, a Haruka, que é nutricionista, a gente tem o Igor, que é missionário lá no Nepal, o Kleber e a Yukari, o Kleber tocou hoje de manhã, ele também é parceiro, Angel Queiroz é psicólogo, a gente tem a Jéssica, que é psicóloga lá do Brasil, Márcia Holandinha é uma parceira nova, ela é missionária, capelã da Mocidade para Cristo do Brasil, ela entrou como parte da equipe trazendo uma palavra para as mulheres no nosso podcast. E tem o Carlos Henrique, que ele é missionário responsável pelos estudantes em ação na Mocidade para Cristo do Brasil. E a Larissa tem trabalhado num texto dele. E uma vez por mês ele vai trazer uma reflexão para os adolescentes. E aí a galerinha vai traduzir o texto e a fala dele para a gente falar. Mas o que eu queria mostrar também é esse cara bonito aqui, ó. Leio, ó. Juarez e Lu. A gente fez uma entrevista com eles. E eles contam um pouquinho o que é a Jocum, o que é o King's Kids. Então, tem mais de 30 minutos deles explicando para a gente o que é. Então, se você quer mostrar para alguém, para eles conhecerem o que é King's Kids, quais são os valores, o que pensa, o que faz, essa é uma boa ferramenta para você compartilhar para a galera. Então, eu vou colocar o link dessa página, é o episódio 112, tá? É o episódio com eles, aí você vai poder ouvir e compartilhar com o pessoal para eles poderem ouvir o Juarez e a Lu compartilhando com a gente o que é Jocum e o que é King's Kids. E aproveita, dá uma fuçada aqui para você conhecer um pouquinho mais do trabalho que a gente tem feito. É isso. Legal. Então, muito obrigado também, né, Carlinhos, pelo seu trabalho. Penso que os que estão já dentro, né,
participando, ouvindo, têm sido abençoados, né? Então, isso é um motivo de alegria. Amém? Nice. Elisa, se tem mais algum aviso? Elisa. Não tenho aviso. Como falamos, vai ficar gravado e a gente vai dispor, né, no YouTube. Nós temos várias gravações que foram feitas aqui na igreja sobre o Ministério King's Kids, e nós vamos estar preparando para estar compartilhando com os grupos ou igrejas que estejam interessadas. Ok, Joris. Então, Deus abençoe todo mundo. A gente vai se falando, né? Bom feriado. Vamos continuar orando para, né, Deus estar nos conduzindo aí nesses dias de isolamento, amém? E aí vocês têm eu acho que tem o nosso WhatsApp, que eu deixei na página aí em vários momentos, e qualquer dúvida pode escrever para a gente, tá? E a gente vai tentar ajudar nisso. Um abração, Deus abençoe, obrigado e boas férias. Não vão se expor para o vírus, hein? Sim. Por favor. Deus abençoe. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.